Caros colegas, bom dia. Professora Ruth aqui mandou material. Vamos lá. Vamos entender um pouco do mundo musical dos adolescentes, ok? Vamos refletir em cima disso. Descreva a aula de percussão corporal. Isso é uma aula onde eles estão analisando, já estão percussando. O que que é? Não, eu penso que eles estão ouvindo primeiro. Apreciação musical. Momento da apreciação. Apreciação musical. Então, essa aí estão em concentração, né? Concentração, apreciação musical, concentração. Ok. E aí, você considera importante para a sua preparação da aula o quê? Compartilhar a leitura? É importante se preparar para a aula? Isso é um ponto base para tudo, não só para a aula, né? Mas a gente tem o planejamento para tudo na vida. Se não tiver, vai ficar meio desfocado. Quais são as aprendizagens musicais? Como você acredita que aconteceu o processo ensino-aprendizagem nessa imagem? Aí foi lento. Foi um processo lento, né? Porque tem alguns detalhes que precisam ser vistos. Eles estão tocando, tocando flauta doce. Em grupo, tem a questão da leitura de partituras, afinação do grupo, né? Então, isso foi um processo lento e longo, né? Você acha que foi rápido? Então, vamos escutar o porquê. Porque você pode trabalhar em grupo, notas longas, com a flauta, você não precisa trabalhar uma coisa específica. Ali não está especificando porque partitura, pode ser apenas um exercício sonoro, pode ser mil coisas. Mesmo assim, Então você pode desenvolver O Serginho coloca uma segunda reflexão que pode ser um processo mais curto, que não envolveria tanto a questão da afinação, mas a questão do sopro, de notas longas, propriedade do som, ritmo, melodia. Então, nós temos duas reflexões nessa imagem. Eu quero reforçar o lento. A Naira quer reforçar o processo lento. Você observa que eles estão tocando em grupo de duplas, trios, entendeu? Isso. Isso é um trabalho organizado. Isso que eu ia complementando, isso que eu ia falar. Com certeza o professor aí, além de ensaiar o grupão, ele pegou, né, grupos pequenos, passou com eles, até porque os alunos são diferentes, uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Então, isso aí é uma prática que teve bastante ensaio, bastante repetição. Inclusive, isso pode ser a prática, né, deles, uma parte desse processo, né? A Naira e o Pedro ainda enfatizam a questão do processo lento e longo, né, diferentemente da opinião do Serginho. Para mim é jogo rápido aí. O Serginho, tivemos duas reflexões totalmente diversas nessa imagem. Isso é bom. Né? Então, descreva as características dessa faixa etária. Comente sobre o desafio do professor de música. Temos adolescentes, alguns numa posição não tanto o que se diria adequada, né? Mas eles estão ali lendo uma letra ou analisando algo. O maior desafio que eu acho em você trabalhar nessa faixa etária é você conquistar a confiança. O Serginho ainda coloca que o desafio do professor é conquistar a confiança desse grupo, dessa faixa etária. Uma proposta interessante, com diálogo. Isso, o diálogo baseado no ouvir o outro. E aí nós seguimos para comentar essa vivência musical do adolescente e como potencializar isso. Temos uma foto onde um grupo, a maioria meninas, né, fazem não somente a questão musical, mas também do movimento do corpo. E eles gostam dessas atividades de corpo e movimento. Né? Quais os maiores desafios quando se trabalha com adolescente? é o que o Serginho falou mesmo, o envolvimento. É a questão do envolvimento do professor com o aluno. Se não tiver essa empatia, Tem que ter a empatia. a sala não vai render. Por exemplo, tem uma sala de 40 alunos, como a gente conhece a realidade de ensino público. Uma sala com 35 alunos, 40 alunos, se tu não conseguir envolver os 40, tu não vai dar uma aula legal. Isso tem que ter um envolvimento do professor com o grupo, né? Então o professor vai ter muito trabalho. Muito trabalho, muito bem. Mas na realidade da escola hoje, né? Exatamente. A escola anda buraco adentro, É. a gente tem que retirar essa escola do buraco. Né? Uma professora chamada Amanda Gurgel, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte,
mais uma fala muito segura e muito fiel do que é a realidade brasileira hoje dentro da sala de aula. E ela disse para a secretária de Educação, naquele momento, naquele estado, de que o professor não vai resolver o problema do país com o giz e quadro negro. Precisa de muito mais recurso. Muito mais recursos, né? Ainda mais se tratando de dar aula de música na sala de aula no ensino público hoje. Isso, então o Jorge sugere que todos possamos assistir a Amanda Gurgel. Esse vídeo se encontra no YouTube, tem a fala dessa professora, creio eu que é no Senado ou na Câmara Federal? Na Assembleia. E na cidade do Rio Grande do Norte. Esse vídeo já circulou bastante, inclusive, mas é bom, é sempre rever. Mas é sempre bom rever, porque os pontos que aquela professora coloca lá são pertinentes até hoje e ainda mais no futuro. E como está organizada essa imagem aí, essa aula? É uma realidade da nossa escola? Comente quais são os desafios de ensinar música em escola pública. Nós temos 2 alunos, um professor, 2 instrumentos, um para cada um. Isso é uma realidade da nossa escola pública? Não, definitivamente o grupo, por unanimidade, disse que não, porque nós não temos nem os instrumentos, nem sala adequada. Não tem eles estão num pátio, numa atividade extra classe, né? Estão desenvolvendo a aula fora do ambiente da sala de aula. Talvez seja a realidade de uma escola de música. Talvez seja a realidade de uma escola pública. Ou de uma escola pública ou privada, mas aí é a exceção. Por exemplo, eu dando aula lá no São Vicente, ano atrasado, tinham 4 alunos que iam para a escola com o violão deles. Chegaram na escola com o violão, já que eu pedi para eles levarem violão. Toda aula deles aparecia com violão. Não era aula de violão, era aula de inglês. Mas todo mundo levava o violão para a sala, para dar aula. E nessa faixa etária eles andam muito com violão. Eles levam violão para ficar tocando no recreio e tudo. E as formas que os alunos têm de ouvirem música. Quais são os desafios do professor nesse aspecto? Mostrar que não é só aquela realidade deles, existem outras coisas além daquilo. Mostrar a realidade que não é somente aquela tecnologia que eles têm totalmente acessível, né? Porque é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, depois dessas aulas agora, né? Eles já têm uma vivência com a música deles. Como tu disse, eles ouvem aí no iPhone aí, música de escambau, que a gente não ouve, inclusive, né? Ou que a gente deixa de ouvir, né? Aí qual é o nosso desafio aí no caso? É aproximar uma outra obra para eles, né? Olhar essas obras diferentes, mostrando para eles também. Proporcionar um outro tipo de visão para eles, né? Só uma delas. Eu estava na Praça da Elementar em Fortaleza, no dia de um aniversário de Fortaleza, que estava a Sinfônica Brasileira com Isaac Karabichev regendo. Eu fiquei lá no meio da multidão ouvindo aquilo, né? Maravilhoso. E um dos senhores começando a falar, rapaz, esse negócio legal, nunca tinha visto isso. E aí eles, é bonito, né? É bonito. E os dois começando. E os dois nunca tinham visto nem ouvido nada parecido com uma orquestra sinfônica e estavam apaixonados. Ou seja, se tu dá a oportunidade de fazer uma coisa diferente, ele vai gostar também. O Jorge coloca essa questão da música do povo não ser somente aquela música de consumo, mas a música universal, essa música que fica, né? Ela deve ser acessível a todo mundo e que é impressionante como as pessoas gostam, né? Não é a música, ela não é elitizada, ela tem que estar acessível a todos. Essa questão de usar a bagagem dele já é o que o Jorge falou. Porque você vai tirar, por exemplo, elementos da música que eles ouvem e vai ter mais outros também. Você vai mostrar, ó, isso aqui que você ouve começou em tal ano com tal tipo. Exatamente. O Dionísio coloca bem essa questão de fazer um link com a bagagem musical deles com coisas que você pode proporcionar para eles de um modo diferente de ver, né? Tem até um filme que passou, a disciplina passou, da linha, do professor, uma coisa eu vi que ele professor, que ele é professor de música, e aí ele começa a mostrar uma música que eles gostam, que eles ouviam, aí falou, isso aqui não é da música de vocês não, isso aqui é da época da música tal. Isso, fazer sempre um link com a origem, né? E aí nós temos a música está relacionada com a afetividade? Totalmente, né? Essa afetividade, ela
ela surge também da vivência, da prática, né, com o grupo. Se eu sou um músico que só toco solo, se eu só faço solo, eu não tenho como desenvolver isso. Mas se eu tenho a vivência musical no grupo, essa afetividade surge naturalmente. Mas não, quando você é um músico solo, sozinho, você não toca com ninguém, você não tem vivência com ninguém. Agora, a vivência com o grupo é que você não toque em... Não. Quando eu vou fazer um solo, mas eu tenho um grupo para eu trabalhar o meu solo, é uma coisa. Eu estou trabalhando em grupo. Agora, quando eu toco sozinha, não tenho nenhum grupo, eu sou uma virtuosa, entendeu? Eu não quero envolvimento com ninguém. E aí eu não tenho como desenvolver essa afetividade. Eu acabo... Porque eu tenho um trabalho solo, sozinho. Não, o sentimento, mas a afetividade é um sentimento que eu tenho pelo outro. Mas aí é quando a gente trabalha em grupo. Vamos pensar, porque o que nos aguarda... O Sérgio coloca também uma questão de que a afetividade, mesmo individualmente, quando ocorre de uma maneira com a plateia. Você se emociona quando você toca sozinho. Muitas vezes eu choro, eu estou chorando. Não é uma emoção, é uma emoção. Mesmo que não haja pessoas por perto. Há uma emoção, há um sentimento. Eu creio que a resposta aí é mais... É para grupo. Eu pensei no grupo, né? Nós sabemos que quando você tem Quando você tem uma empatia, né, pela pessoa, geralmente você pergunta dos alunos, eu não gosto de matemática, eu não gosto de português. Se você for ver, geralmente ele não gosta do professor, né, da maneira como o professor conduz, ele conquista a empatia ou antipatia dos alunos. E isso vai afetar diretamente na tua prática pedagógica, né, musical. Um trabalho mesmo então, em eu grupo. creio que aí, né, ela quis pontuar exatamente isso, a questão da gente conquistar, saber conduzir a aula de maneira que a gente conquiste essa afetividade dos alunos, porque vai ajudar muito, facilitar muito o nosso trabalho em sala de aula. Relação professor-aluno. Isso. Em relação professor-aluno. Da produção já, da produção Isso. do efeito que acontece quando você faz música, não é isso? Exatamente. Mas a nossa são duas coisas, mas que têm propostas diferentes. Mas o foco mesmo é o grupo. E que isso está diretamente ligado também até mesmo em despertar o interesse dos alunos. Porque se eles têm uma certa afetividade com o grupo, com você, com os professores que estão conduzindo a aula, então isso vai ajudar a prender a atenção dele, a ele se interessar pela aula. E agora nós vamos caminhando para o final, né? Porque nós temos o momento da identificação do jovem com o ídolo, né? E a gente sabe que o jovem ele é passional, ele não apenas segue, mas também tem um estilo de vida muito parecido, se veste de maneira parecida, né? São as fases da adolescência. Nós temos aí um grupo que fez sucesso, ainda faz, entre os adolescentes, né? E aí, olha só, o mundo musical dos adolescentes e jovens, muita luz, muito eletrônico, muito... Na verdade, tudo é conduzido por um sistema, por uma indústria que vai determinando o que as pessoas devem vestir, como devem se comportar, né, que música devem ouvir. Por isso, um dos papéis assim, mais fundamental nos tempos de hoje, onde tem muita música em todos os cantos, todos os pontos, onde se abre tem música na televisão, no rádio, no meio da rua, né? Até hoje, revista musical, se abre revista, vai ouvindo música. Então, o negócio é muita informação sonora todo o tempo e as pessoas não estão preparadas para filtrar essas informações, que é uma enxurrada, na verdade. Então, eu acho que o grande trabalho hoje do professor hoje é
dar discernimento ou dar referências através de vários modelos para que as pessoas possam saber escolher aquilo que acrescenta sensações e pensamentos legais, porque a música leva você estimula você a pensar várias coisas. Lembrando, entendeu? Que o professor, quando fizer essa proposta, respeitar esse sentimento passional do adolescente, né? Sem feri-lo tanto. É um trabalho de esclarecimento, de levar ele a encontrar de levar uma proposta, porque se você impor, o negócio vai ficar meio difícil para eles. São referências para criar novas possibilidades de entendimento, de reinterpretação até mesmo daquilo que ele já sabe. Como o Serginho bem colocou, é uma proposta, ninguém está pedindo para você seguir ou não, né? Exatamente. E aí tem o estabelecer o diálogo com os alunos na sala de aula. Alguns colegas colocaram aqui que essa questão de valorizar a bagagem musical dos alunos, a vivência que ele tem fora da sala de aula, na sua família, na sociedade, né? E os maiores desafios do professor é manter essa turma conectada. E aí alguns aqui já comentaram que é um processo de confiança, de estabelecer uma confiança entre o adolescente e o professor. E manter... Tem que saber se conectar com a turma. Isso, ele tem que estar aberto, sem paradigmas, né? Abrir possibilidade para que os alunos possam se conectar também com ele. Então é uma via de mão dupla. É como fazer um show, né? É uma via de mão dupla. Fazer o seu show acontecer durante ali 40 minutos. Dos preconceitos que os professores têm. É a questão também de desconstruir os preconceitos, né? Nós temos que chegar a nós, talvez como deles, talvez menos deles, é mais fácil, como eles vivem esse momento, é mais fácil eles interagirem com os colegas, mas desconstruir, né, esses preconceitos que muitas vezes temos com os gêneros musicais, né? A gente tem isso. E aí nós concluímos, depois dessas reflexões, que temos muito trabalho pela frente. A Nária vai terminar a fala. Só quero complementar o que o Marcos falou, a questão do preconceito. Não é questão de aceitar, de aceitar ou não, e nem de impor. É questão de respeitar, né, o gosto musical de cada um. E mas aí tem aquele cuidado, como a gente já viu, né, de não praticar o etnocentrismo, que é impor aquilo que você, né, é só o seu que é válido, do outro é lixo, não sei o quê. Então, eu creio que se a gente tomar essa postura em sala de aula, vai ficar mais difícil para a gente avançar com eles. O que você falou da questão das experiências que eles trazem, então eu acredito que essa é a porta de entrada. Você tem que começar por ali, pelo que eles trazem, a bagagem que eles trazem, para dali é o ponto de partida para você avançar. Você começa valorizando o que ele traz. Em um primeiro momento, você pode utilizar aquilo ali, né, para conquistar. E dali você já vai conduzindo para um estilo diferente que você quer, que tem a ver com o seu tema que você vai desenvolver na aula. Eu acredito que esse é o ponto de partida. Procedimentos agora, segunda rodada. Nós temos... filmar as discussões, fazer lista de chamada, a Silene vai já providenciar isso aí, escolher um aluno para fazer as anotações sobre as discussões, definição do estágio, dos temas escolhidos, enviar diretamente para a tutora. Comente sobre as leituras, ajudaram no tema dos objetivos, as leituras que estão disponíveis. Ajudaram, sim, né? Notas do saber, da experiência, música e ensino na educação básica. Já lemos os 2 textos, já estão nos orientando. Alguns grupos ainda não estabeleceram o tema do projeto, mas estão caminhando para isso. Deixar claro quais são as definições do estágio, quais são os componentes do grupo, qual escola. Isso eu acho que cada grupo já colocou na sua plataforma, cada trio ou dupla. Quem ainda não fechou tem que fechar hoje. O tema escolhido também a gente vai ter que fechar hoje, porque amanhã encerra o prazo desse fórum. Todos os grupos já chegaram a um senso comum no tema?
Ainda não. Alguns estão ainda, alguns já estabeleceram, outros vão concluir. E descrever quais são os objetivos estabelecidos pelo grupo, pensando nas etapas da realização do projeto. Isso, depois do estabelecido o tema, nós identificamos os objetivos e temos 8 semanas para desenvolver esse trabalho. Parabéns por terem participado desse encontro presencial. Boa semana a todos.